Uma vez uma pessoa veio me procurar pedindo ajuda e nós fomos trabalhando relacionamentos tóxicos que essa pessoa teve ao longo da sua vida. Depois de muito tempo, essa pessoa desenvolveu uma percepção muito mais funcional de si mesmo, dos outros, do mundo e do seu futuro. Com isso, ela se afastou de pessoas tóxicas e disfuncionais. Mas depois de 3 longos anos, e eu estou colocando 3 longos anos, porque pode ter sido menos ou mais. E o interessante é que ela iniciou novamente uma amizade ou uma aproximação com determinada pessoa. Ela chamou essa pessoa e novamente eles estavam juntos em um processo de interação e amizade. Eu perguntei para ela por que ela voltou então a ter esse comportamento com essa pessoa, de aproximação e de interação. E essa pessoa me disse o seguinte, que é muito melhor a gente retroceder do que nós ficarmos procrastinando uma interação com as outras pessoas. E eu entendi, porque a TCC ela nos fala muito isso, que quando nós temos pensamentos automáticos disfuncionais e, consequentemente, comportamentos disfuncionais, é melhor que nós possamos averiguar esses pensamentos e retroceder e analisar aonde que nós estamos acertando e errando. Mas o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Tudo, porque o nome desse vídeo é Retroceda, ou é necessário você retroceder. Quando nós falamos em retroceder, a gente está falando em voltar atrás, de atitudes, de pensamentos que ocasionaram em comportamentos disfuncionais, de coisas que fizemos ao longo da vida e que deixamos lá paradas, que esquecemos delas. Mas mesmo assim, elas estão lá, batendo na nossa consciência. Retroceder não é que você vai perder alguma coisa quando você volta atrás ou quando você retrocede. Pelo contrário, só o fato de você estar voltando atrás e tentando arrumar aquilo já diz que você é uma pessoa funcional. Funcional em que sentido? No sentido de analisar as coisas que estão à sua volta. Você mesmo, os outros, o mundo e o futuro. Sim, você consegue ter uma crença mais funcional analisando tudo isso. É como se você pegasse um livro e você não entendesse aquela página que você acabou de ler. Então, você volta àquela página e consegue entender. Exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente volta a um comportamento, volta a um acontecimento, é para que a gente consiga entender o que está, então, à nossa volta. Aquela pessoa que volta e que retrocede não perde nada. Pelo contrário, ela consegue arrumar as coisas que estão pendentes. É como se você fosse fazer um TCC e você esquecesse ali de colocar as regras da ABNT. Quem sabe e quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. Ou seja, é necessário que muitas vezes a gente retroceda, porque nós podemos ter falado algo, podemos ter nos comportados de uma determinada maneira e essa maneira machucou outras pessoas. Ou até nós fomos machucados por outras pessoas. Mas, como eu sempre falo, o comportamento ele não é enrijecido. O comportamento não é uma pedra que ela não pode ser alterada. Pelo contrário, o nosso comportamento é a todo momento alterado. Não é uniforme, mas multiforme. Ou seja, várias coisas podem acontecer para que um comportamento funcional ou disfuncional seja produzido. E quando nós percebemos isso, e esse momento de retroceder vem, nós entendemos que para que nós tenhamos uma interação melhor com nós mesmos, com o outro, com o mundo e com o futuro, é necessário
a gente retroceder. Por exemplo, se você for fazer uma terapia cognitivo-comportamental e entrar numa sessão, a primeira coisa que o psicólogo vai te falar é o que está passando pela sua cabeça. No sentido de você retroceder aquelas coisas que aconteceram em uma situação específica e essa situação específica exatamente te proporcionar aquele sentimento que você estava tendo naquele momento e você ter uma análise muito mais funcional daquilo. É aí que a TCC entra e diz, você precisa retroceder, já que nós temos sim crenças disfuncionais e essas crenças disfuncionais criam crenças intermediárias disfuncionais, pensamentos automáticos disfuncionais, sentimentos e emoções disfuncionais e um comportamento disfuncional que vai alimentar tudo isso. Então nós temos que sim analisar. Por isso que nós retrocedemos. A TCC, ela tem esse ouro, porque é uma das terapias onde nós voltamos para coisas disfuncionais no aqui e no agora. Porque é no aqui e no agora que nós precisamos. Muitas vezes nós falamos, vou deixar para amanhã, ou vou deixar para depois. Mas eu já disse, o depois não existe ainda. O amanhã ainda não existe. E essas coisas, elas só acarretam em ansiedade e outros transtornos ansiosos. Por isso, quando você for retroceder, se é algo que você disse para alguém, se é algo que você fez, que você se comportou, ou que você expressou um comportamento preconceituoso até, lembre-se de que não é ruim você retroceder e você pedir desculpas até, e perdão até por alguma coisa. E nem que é ruim, ainda que você tenha passado por um processo tóxico de pessoas à sua volta, você perdoar essas pessoas. Não necessariamente você precisa ter uma relação intrínseca como você tinha antes, mas sim você precisa ter uma certa relação com elas e uma interação, para que elas percebam que sim, elas foram as erradas, mas você manteve um comportamento funcional, certo e correto, ao ponto de voltar a ter interações com essas pessoas, com pessoas do trabalho, com coisas que estão pendentes, como um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, uma graduação, um curso. Por isso que é necessário nós retrocedermos, nós voltarmos atrás. Não no sentido disfuncional em que a gente vai ter aqueles mesmos pensamentos e sentimentos, muito pelo contrário, porque tudo aquilo foi reconfigurado, foi refeito, tudo se fez novo a partir do momento que nós entendemos a necessidade que nós temos de mudar. Mudar não é só seguir em frente, como muitas pessoas falam, mas mudar é voltar atrás ao ponto de você entender e arrumar aquelas coisas para que você dê passos maiores e mais longos durante períodos da sua vida em que você até consideraria que não iria conseguir. Pelo contrário, você consegue. Tente e pense nisso. Se você conseguiu até agora, será que não foi porque você também voltou atrás em alguns aspectos e você não tomou consciência disso, mas por causa desse aspecto de voltar atrás, de olhar para trás e entender que haviam coisas lá, você conseguiu? Pense nisso. Deixa aqui nos comentários as coisas que você já conseguiu por ter voltado atrás e por ter tido essa consciência de uma necessidade de retornar. É isso, pessoal. Esse vídeo foi um pouco diferente dos habituais. Na verdade, eu iria postar um vídeo sobre um transtorno depressivo específico, mas eu resolvi postar esse vídeo para vocês hoje. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no nosso canal, compartilha, ativa o sininho de notificações. Nós chegamos a 1000 inscritos. Eu estou muito agradecido a todos vocês. Eu espero que vocês fiquem bem e espero vocês no próximo vídeo. Abraço.